agitadíssima em Brasília. Os ministros do STF estão em pânico com esta notícia. Por essa, eles não esperavam. Aqui os jornalistas vão revelar tudo com riquezas de detalhes. E segundo informações de bastidores, eles estão realmente com muito medo. Eles sentiram e muito. E agora ainda vão sentir muito mais após essas revelações bombásticas. Pois é, deputado, o Rodrigo e eu falamos sobre o tratamento que o Globo, o Estadão deram a essas PECs que passaram na CCJ, chamando-as de vingança contra a esbórnia do orçamento secreto, dizendo que é uma ideia golpista. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o público do 4x4 por que essas PECs, né, foram feitas, qual a importância de cada uma delas, deputado. Obrigado. Bem, antes de entrar no mérito da PEC em si, eu vou explicar a quem está nos escutando o que torna uma mudança constitucional inconstitucional, né? O que basearia ou fundamentaria a argumentação de um juiz para dizer o seguinte: o que vocês estão debatendo não procede na Constituição, viola cláusulas pétreas, vocês não podem discutir isso. Então são 4 coisas, tá? A primeira é o voto universal. Essa PEC de reformar ou de criar um freio no STF, ela trata do voto universal? Não trata do voto universal. A segunda coisa que torna uma emenda constitucional inconstitucional é acabar com o sistema federativo, né, com a organização federativa, né, de estados, municípios. Ela acaba com os estados e municípios, fere isso aí? Não, ela não fere isso aí, não toca nesse assunto. A outra coisa, os direitos individuais universais, que é o artigo 5º lá, direito de livre expressão, de ir e vir, direito de consciência, essa emenda constitucional trata disso, nem chega perto de tratar desse tema. Então tem um 4º item, que é a separação de poderes. Essa PEC, ela acaba com a separação de poderes, ela concentra poderes, ela elimina os freios e contrapesos que existem entre os poderes. Não, ela reforça, ela é um freio num poder que ele sim está agindo de uma maneira descontrolada, descabida, hiperativo, que é o STF. Então, é para isso que serve essa PEC. É uma emenda constitucional para reforçar o freio contra um poder autoritário, monocrático, que age em todas as esferas. E não reconhecer que o STF tem esse poder hoje é a maior mentira contada para o povo brasileiro, é a maior mentira contada para os deputados e todos aqueles que trabalham direito. E certamente que todos aqueles que observam no Brasil e fora sabem que não é esse o fato. É isso que é inacreditável. Então eles estão calcando a argumentação deles que falar de uma emenda constitucional que freia o ativismo judicial, que freia as interferências que o STF faz no legislativo, faz no executivo de maneira completamente fora da lei, que debater um freio contra isso é inconstitucional. Veja só o absurdo. Então essa argumentação da mídia, essa sinalização de argumentação do juiz, porque eles não entraram muito na defesa, mas eles aludiram que era por aí que eles vão argumentar uma defesa contrária a esse tipo de medida. Muito bem. Se eles foram para esse lado, é uma mentira deslavada, descarada na cara de todo mundo. Que arranjem argumentos melhores e que toquem, de fato, naquilo que torna a PEC inconstitucional. Mas a verdade é que ninguém, essa PEC, como ela não trata de ferir essas cláusulas que a tornaria inconstitucional, então podemos debater, podemos votar, podemos aprovar. E se o STF vetar isso ou negar isso, é realmente um ataque contra todo o sistema representativo, toda a população. É isso que tá sucedendo aqui, né? Que está ficando bem claro para todos. Então é muito importante dizer isso. O que a PEC fala? A PEC 28, que foi da minha relatoria, foi até criada pelo deputado Reinaldo Stefanes. Ele foi muito feliz na PEC, na emenda constitucional, exatamente porque ele sabia
que a gente não pode tirar a última palavra do STF. Aí sim, você poderia dizer, acabou com o poder do STF de avaliar a inconstitucionalidade de um tema que de fato é inconstitucional, certo? Então, ponto passivo aqui, concordo. Então essa PEC não faz isso. O que a PEC faz? Ela dá um freio. Ela diz o seguinte, primeiro que ela acaba com as medidas monocráticas, esse também é um reforço à PEC 8, que só faz isso. A PEC 8 dá um refino bem granular de como fazer esse fim das decisões monocráticas. A PEC 28 também faz isso de uma maneira mais generalista. Muito bem. O segundo aspecto é que ela dá a capacidade do Congresso que, mesmo se uma medida for em colegiado, não monocrática, mesmo se uma medida em colegiado for ativista, for fora do foro do que seria a competência do STF, está criando uma lei nova, está revogando um processo legislativo legítimo, um PDL, por exemplo, que é um decreto legislativo legítimo, ou um decreto até do Executivo, se o Judiciário tomar essa decisão, cabe ao Congresso por 2/3 atingir 2/3 no Congresso é difícil, opaca, tá? É bem difícil. Então já é um freio bem, assim, eu diria que está dando aqui o benefício da dúvida até para o STF. Muito bem, cria por 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, a gente pode suspender esse ativismo judicial que foi acometido aí pelo STF durante 2 anos. E se o STF ainda entender que tem que ir adiante mesmo que o Congresso esteja contrário, ele pode formar uma hipermaioria de 4/5 e aí revogar a suspensão, ou seja, a palavra final ainda é do STF. Então, como é que eles argumentam que isso aí é inconstitucional, que melhorar esse freio é inconstitucional? Realmente, olha, exato como o Constantino disse, é para manter um poder autoritário, arbitrário, monocrático e agir em tudo, em todos, fora da lei, acima da Constituição, acima do próprio regimento do próprio STF. É isso que eles querem preservar. E os interesses são muito além dos políticos. Tem interesses políticos de controle? Absolutamente sim. E são enormes esses interesses. Agora, e os interesses econômicos? É isso que a gente tem que pautar aqui. Porque cada juiz ali nomeado tem o poder de fazer alívios às grandes empresas, aos grandes interesses internacionais, bilionários. Não é nem de 1 bilhão, não, é de centenas de bilhão. Então veja o poder econômico que eles também estão segurando nas mãos. Será que não é por isso também? E menos a questão política? Não será também por questões econômicas? Eu jogo a dúvida aqui, porque em termos de raciocínio não faz sentido nenhum o que eles estão argumentando, que a PEC é inconstitucional. E olha, desqualifica toda a mídia que não tem um quadro jurídico ali qualificado para fazer uma leitura honesta do que foi a emenda relatada ali na comissão. Então, estamos aí com, de fato, uma situação muito reveladora do que é o STF, do que é o nosso Estado, a falência do nosso Estado de Direito, e as nossas alternativas são, de fato, muito limitadas em função dessas ações. Quanto à imprensa, a gente lembra antigamente, né, quando a imprensa era imprensa de verdade, nós tínhamos editorialistas de um nível altíssimo e que, quando não era, né, do métier deles um assunto específico, eles buscavam as fontes sérias, né? Esses editoriais do Estadão e do Globo realmente são completamente absurdos. Bom, essas PECs passaram na CCJ, mas aí nós vamos esbarrar ali, né, no presidente da Câmara, no Arthur Lira, que já disse para o Gilmar Mendes que as medidas aprovadas na comissão não serão pautadas até fevereiro do ano que vem, quando ele, Lira, vai deixar o comando da casa. E outro, ao entrar, né, que entrou em campo para defender o Supremo, foi o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. As outras medidas, inclusive uma que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, essa me parece ser mesmo inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal, isso nós não discutimos e não questionamos. Bom, o deputado falou aí de interesses econômicos, então, antes de passar para o Consta para mais uma rodada de comentários, o Pacheco foi um dos palestrantes do segundo Fórum Internacional, inclusive essa entrevista foi dada lá, né, na Itália,
em Roma. Esse evento é promovido pelo grupo Esfera Brasil. Ele viajou num voo da FAB, ao lado do seu possível sucessor, pois é, Davi Alcolumbre, pode voltar à presidência do Senado, à presidência do Congresso, e também participaram desse evento na Itália o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro do Supremo, Dias Toffoli. E esse fórum, lá na Itália, ele teve como um dos patrocinadores o grupo JF, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que tem ações na corte, né, inclusive, com Dias Toffoli e com Barroso. O Barroso é, pelo menos, relator aí de 5 processos, consta, que envolvem o grupo JIF. As instituições estão funcionando muito bem, né? Resta só perguntar para quem. Para o brasileiro, trabalhador, honesto, para o cidadão sério, não. Agora, para esses que participam dos esquemas todos em Brasília, está tudo uma festa, né? Ninguém preso na Lava Jato mais, ninguém preso por corrupção no Brasil. Os irmãos Batista voltaram a ter uma presença enorme lá, né, no Palácio do Planalto, inclusive. Em uma palavra, Lacombe, para resumir isso tudo aí, é a promiscuidade, a palavra que eu usei, é uma grande promiscuidade. E outro escândalo que a gente tem que pautar aqui também, que a imprensa fala muito pouco, são os escritórios de advocacia dos cônjuges, né, desses ministros do Supremo. São verdadeiras fortunas que eles têm em causas ali, com um conflito de interesses gritante, né? Gritante. Esposa de ministro do STF com um cliente acionando a justiça para chegar na última instância. Quer dizer, é tudo promíscuo, né? Demais. O Brasil não é um país sério, é uma republiqueta das bananas, e isso aí, talvez, o Poder Judiciário talvez seja o melhor ícone para ilustrar isso. Agora, em relação ao que disse o deputado, e é bom lembrar, porque você mencionou os 2 editoriais do Globo e do Estadão que foram na mesma linha, né, que seriam interesses comezinhos dos deputados que, incomodados com a questão do orçamento secreto, estariam retaliando, né? Inclusive a Daniela Lima, uma das principais assessoras informais do STF na Globo News, ela chegou a dizer isso com todas as letras, né, que a ação do Congresso seria por conta disso, né, por interesses menores e tudo mais. Eu quero lembrar aqui que, via de regra, quem estudou o mínimo de filosofia política, escola das falhas de governo, né, a escola de Virgínia e tudo, vai saber o seguinte: a premissa nunca tem que ser de que os donos do poder são magnânimos, maravilhosos, oniscientes, onipresentes, porque se for assim a gente pode defender um despotismo esclarecido. Nós defendemos o mecanismo de divisão dos poderes, desde lá do iluminismo, o verdadeiro iluminismo, né, o Montesquieu, não a turma dos filósofos franceses arrogantes que o Barroso se inspira tanto, justamente partindo da premissa de que o ser humano é falho. Por isso que você tem que ter as divisões, e você vai confiar, muitas vezes, que por vários motivos que não são necessariamente tão nobres, vai conter o outro. É por isso que a gente tem que ter isso. Então, infelizmente, não é o Congresso formado por deputados como o Luiz Felipe. Se fosse, o Brasil estava salvo, era outro país. Né? Imagina o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gayer, o Ricardo Salles, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, todo mundo fosse com uma visão de mundo mais... Eu não gosto de usar a palavra ideologia. Ideologia normalmente é uma coisa mais de esquerda, mas uma visão mais conservadora, né? E por princípios, agindo assim, por patriotismo, defendendo os valores, né? Era outro Brasil. Agora, é óbvio que para qualquer pauta, como o próprio deputado lembrou, precisa de 3/5 para uma emenda constitucional. 3/5. Não é moleza. Então, para você ter 3/5 de qualquer coisa que seja nesse Congresso, você tem que descer um pouquinho na lama. Você tem que comer farelo junto com os porcos. Você tem que engolir sapo. Então, o interesse desse pessoal que vai votar com você nessa hora é outro que não a defesa de princípios e da pátria. Eles estão lá fazendo os acordos, as concessões, o toma lá da cá, exigindo algum acordo, exigindo que você vote numa outra pauta que você não prioriza tanto e você vai fazer uma concessão. É assim que as leis são feitas e as salsichas.
Não é uma coisa bonitinha, o Barroso limpinho, numa sala toda higienizada, olhando e falando, vamos fazer uma lei magnífica, afinal de contas, nós somos a última voz da Constituição e como minha voz é linda, por isso que eu dou 5 entrevistas por dia, eu sou um pavão supremo maravilhoso. Né? Não é assim que as coisas são feitas. A democracia é um bicho diferente. Então, que seja, né? Que seja porque tocou no nervo de muita gente do centrão fisiológico e eles estão incomodados com o STF. Whatever, né? Paciência, vamos nós usar isso ao nosso favor. E qual é o nosso favor? Qual é a pauta prioritária do Brasil hoje? Conter o poder arbitrário do Supremo. Essa é a prioridade. Até porque a autocontenção já ficou claro que não dá para esperar. Porque esse pessoal aí, eles ficam tomando decisões monocráticas. O Alexandre de Moraes faz o trabalho mais sujo, mas já deu para ver que eles saem em campo para se defender. Quando vai a plenário, o colegiado, com exceção de uns 2 ali, o colegiado aprova. A Carmen Lúcia chama de censura, mas diz até segunda-feira tudo bem. Cala a boca, já morreu? Não, brincadeirinha minha. Vambora. É Barroso, é Gilmar Mendes, é o Fachin, essa turma toda. Agora tem um comunista lá, o Flávio Dino, não vai serrar fileira junto com os autoritários que querem a censura? Claro que vai. Então, existe ali uma turma que foi colocada lá por PT, gente. Tem uma imagem circulando aí que a gente pensa até assim, meu Deus, o Brasil é resiliente. Era para ter afundado de vez. A quantidade de ministros, desembargadores, que o PT, essa quadrilha comunista, apontou para a STJ. Não é só o STF o problema, o STJ tem muita porcaria e corrupção, mas muita. E nós estamos vendo agora isso. De vez em quando a mídia faz um trabalhinho jornalístico, né? Esquece, né? É um lapso de bom senso, esquece que virou só militância e sai um negócio que presta de lá de vez em quando. Então é só escândalo, até traficante vendendo para funcionário terceirizado do STF, o Minhoquinha, o sei lá o quê, os nomes aí, né? Os apelidos. Gente, como vocês podem ver, só dá a entender que eles estão realmente desesperados. E olhem esta notícia. Haddad está preocupado com o mundo mais conservador. Declarações ocorrem após o PT demonstrar performance abaixo do esperado nas eleições municipais. O ministro da Economia, Fernando Haddad, manifestou preocupações com o resultado das eleições municipais de 2024 e dos pleitos ao redor do mundo. De acordo com ele, o cenário político global tem ficado cada vez mais conservador e distópico. As declarações ocorreram durante o evento promovido pelo Banco do Itaú em São Paulo, nesta segunda-feira, dia 14. PF faz operação contra fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro e mira deputado. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira uma ação contra a prática dos crimes de organização criminosa, fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro praticada por um deputado estadual do Rio de Janeiro. O parlamentar investigado é Thiago Rangel, do PMB. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 14 endereços, incluindo a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, a Câmara dos Vereadores e a sede da Prefeitura, Campos Goytacazes. O inquérito policial teve início após a prisão em flagrante de um dos membros da organização criminosa em 2022. Ele foi atuado pela prática de corrupção eleitoral e, posteriormente, foi apontado como braço direito do homem que comandava o esquema de lavagem de dinheiro. Olhem esta notícia. Putin pode ser preso no Brasil? Mauro Vieira diz que sim. O presidente russo pode vir ao Brasil participar da cúpula do G20. Nesta segunda-feira, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, comentou sobre o pedido do procurador-geral da Ucrânia para o Brasil para que prenda o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele venha para a cúpula do G20 que acontecerá em novembro. Aspas, pode haver isso, eu não posso limitar, cercear um juiz, nem imaginar ou adivinhar o que vão fazer. Tantas outras coisas podem acontecer, declarou o ministro para o CNN Brasil. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi dito nessa matéria e do que disse os jornalistas e também o deputado federal Luiz Felipe de Orleans.
Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos vocês, até nosso próximo React.